Fala, galerinha do meu canal! Bom Oi. dia, boa tarde, boa noite. E eu fiquei aqui olhando pra ela e esqueci de olhar pra lá pra É galera. porque eu pedi ela, gente, pra ela fazer um show. Eu vou mostrar pra vocês. Aí ela tá fazendo um charme agora, sabe? Ai. Ó, ela Ela fez até agora. charme, ó. Ela fez o show até agora. Aí na hora que colocou Na hora pra que gravar, colocou pra gravar, ela parou de fazer o show e pirraçou. Bem a cara dela. Essa querida. minha cachorra mais amada do Brasil. Gente, Mas- vamos lá, vamos começar do começo. Os negócios que tem aqui embaixo. A gente começa sempre por aí. Você Pelo vai se começo? inscrever no... disseram que é. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho, dá like, curte. Gente, curte, pelo amor de Deus. Não Claro quebra que seu dedo, curte, não é de graça. curte. É de graça. Curte. Quem curtir vai ter 7 anos de sorte. Pronto, aí, ó. Envia esta mensagem. Encaminha, gente, para as pessoas que você sabe que gosta de um bom papo ou que não gosta, mas tá precisando. Que a gente tá precisando conversar, né, gente? Esse canal tem essa finalidade. Sim. Inclusive, a finalidade de trazer muita verdade para vocês. Sim. Se você ainda não entrou na maior comunidade de saúde mental do Brasil, Tá esperando o quê, meu filho? Entra. você tá atrasado, É. atrasadinho. Ele tá atrasadão. Tipo assim, nossa, tá vindo tsunami ali, você tá atrasado. 2026 começou e você não foi. Não. Você não tá O acompanhando. ano tá com delay O ano ainda. que a Terra parou, meu Deus do céu. Tá com uma delay. loucura. O ano que desligaram o acelerador de partículas. Foi, né? Gente. É porque a coisa só vai ficando emocionante, né? E aí, quero dividir com vocês de forma muito humana. Hoje eu já tive uma crise existencial antes de resolver minha vida e falar assim, ninguém vai vir me buscar, amor. Eu acho Não que eu tive tem uma uma também. nave. Acho que foi interligado, assim. Foi junto. Foi Quando você me junto. vê tendo a crise existencial, você dá uma buga. E aí, quando eu te conto o que tá passando na minha cabeça com a crise Da existencial, dissonância, assim, ó. Teve E uma aí? hora ali que deu dissonância em mim, que eu respirei assim, e aí eu falei, eu não posso baquear agora não, fica firme aí, garota. porque eu trago Mas a dissonância vindo, assim. a dificuldade do despertar, e aí eu não sei se você tá passando por isso, é que a gente não consegue mais olhar para a vida sem ver o que tá por trás do véu das aparências. E aí a gente se percebe em lugares de jogos que estão acontecendo Sociais. que a gente não consegue controlar. E aí você olha e fala, eu sei o que tá acontecendo, mas eu não posso nem falar, porque as pessoas que estão vivendo, elas não dão conta de assumir a própria realidade. Sim. E aí eu não posso falar porque preciso dormir em paz. Sem conflito mesmo, porque é cansativo, e aí né? isso é para qualquer relação. Às vezes você vê isso, eu passei por isso muitos anos, sendo adolescente morando na casa dos meus pais. Que é o vídeo de ontem. Nossa. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Acho que Pelo são amor os de maiores Deus. conflitos, né? São os mais... São intensos, né? Que aí é quando a gente se percebe nessa individuação. Ou seja, eu sou um indivíduo para além do meu pai e da minha mãe. Eu não sou uma extensão deles. Eu tenho uma família, mas eu não sou esta família. Quem eu sou? Logo, aí a gente cai no mundo e aí você começa a se perceber adulto. Aí o A Matrix realidade começa, começa né? a Porque você começar, tem né? que desviar, assim, ó. Uou! A realidade não. começa a acontecer e aí você começa a... Mas peraí, me falaram que isso aqui era diferente. E aí, quando eu tô vivendo, é isso aqui? E que é interessante trazer também o que você falou no outro vídeo, Sim. é que como que legal essa novidade. Então vocês queriam que eu fizesse 18 anos para eu servir ao mercado de trabalho. Sim, Agora eu vivi eu tenho- até 18 anos sabendo que eu sou algo além dos meus pais.
eu tive que ficar, compartilhar, entender, escutar. Eu tive que muita coisa, a gente tem que muita coisa. Uhum. Pelo simples fato de não ser explicado que sim, todos esses quês e muitos quês que a gente tem que passar, porque sim, depois de 18 anos para assinar a carteira de trabalho. É loucura. E aí a gente é, de certa forma, moldado, e aí, gente, isso é uma crítica muito profunda e difícil até de fazer, porque é delicado o momento em que nós estamos passando, sobre um mundo desbussolado mesmo. E aí a gente pensar que diante do sistema, aí vocês vão falar assim, lá vem ela socialista de iPhone. Nesse regime que a gente tem capitalista, né, mais valia a sua força de trabalho vale alguma coisa, mas você tá sendo pago não na proporcionalidade que a riqueza gera. Mais valia é isso. É o mínimo, sabe? Você tem o mínimo daquilo ali dos recursos hídricos, por exemplo. Quem disse que tem que ser assim? Vamos lá. Você produz, você coloca a peça de um carro. Você trabalha numa grande indústria colocando a peça de um carro. O seu salário, o que um carro é vendido, tem um valor que o seu salário não é proporcional ao valor que este carro... Então, você produziu e você não consegue comprar este carro que você participou da produção. É loucura. Toda vez que eu vou nesse lugar, é loucura. Porque parar para pensar e se analisar neste lugar de servo, né? Tô só servindo mesmo, é muito difícil. E eu tive dificuldade de me ver como peão. Peraí, Alexa. E me ver como... Alexa, música para meditar. Música para meditar no Spotify. Desculpa. Tudo bem. Eu tive dificuldade de me ver como o peão e eu tive dificuldade de entender que isso não era certo. Porque as construções que eu tinha, era uma coisa tava tão calcificado que eu acreditava que era certo, porque simplesmente era um trabalho. E aí eu nunca... Sabe? É viver num lugar onde você não tem esse ângulo, esse lugar para pensar, ele não existe. É uma coisa... Sabe quando uma coisa sempre estava ali, mas você nunca percebeu? Mas percebia, porque, por exemplo, neste exemplo que você está falando, a gente já falou que de trabalhar no ramo de carro. Sim. De venda de carro. Sim. Não, aí eu fui percebendo com o tempo, tipo assim, vai abrindo, né? Sim, só que aí o que acontecia? Eu olhava para aquela realidade e falava assim, não, essa realidade ela não vai se dobrar a mim. Então eu estou adoecida porque os objetivos da empresa não convergem mais com os meus objetivos. E aí quando eu chegava para ter essa conversa com os meus patrões, com os gerentes e falar assim, olha, eu gostaria muito que você me demitisse porque eu identifiquei que quando eu entrei aqui, o objetivo que a empresa tinha e o que foi passado, né, onde nós estávamos olhando naquele momento da minha contratação e o que me foi oferecido, servia para mim e estava legal. E tinha uma proposta de melhoria. Só que aí a gente chegou aqui neste momento e essas propostas de melhorias que foram oferecidas aqui, elas não estão acontecendo. Então os objetivos da empresa de me manter como lá no período de experiência, e aí eu não vou subir a escadinha, inclusive de ganhar mais dinheiro, vocês não vão cooperar para eu ganhar mais dinheiro, os meus objetivos são de ganhar mais dinheiro. E se a empresa não está achando legal que se eu ganho mais dinheiro, automaticamente porque ela ganhou mais dinheiro, e eles não acham justo eu ganhar dinheiro, e aí eles querem segurar para continuar a empresa ganhando muito dinheiro e eu ganhando pouquinho dinheiro para eu ser escrava,
Aí eu olhava e falava assim, não, você pode me demitir. Porque Uhum. você não quer mudar o cenário para eu poder conseguir melhorar de vida, igual você tinha prometido lá quando você me contratou. Então, os objetivos da empresa não casam com os meus objetivos. E aí eu precisei de 2 carteiras de trabalho. Isso Sim, porque passou a ser digital. e eu também compartilho disso, porque. E é louco olhar por outro ponto, a mesma situação, porque eu também não parava nos trabalhos, porque na hora que chegava neste ponto, eu falava assim: não, Você não cumpriu o combinado. Aí eu vou contar para vocês você também. não cumpriu o seu Professora combinado. universitária, vou repetir quantas vezes eu quiser, porque é minha vida, é da minha vida, eu posso falar. Professora universitária contratada, cheguei a dar 10 horas aula. Você, meu querido Alecrim Dourado, que nos assiste, se você não entende o que é isso, é que professor ele não ganha diária, né? Ele ganha horário, ele dá horas aula. E aí, como o professor, pensa, o professor universitário, 10 horas aula, eu tinha 4 matérias. Quando eles me demitiram, porque eu reclamei que não tinha data show, eu não, né? Eu contei para os alunos que eles tinham que reclamar com a faculdade que não tinha data show para eu poder dar a aula. Aí a faculdade não gostou de eu mostrar para os alunos que a equação entre a melhor aula que eles poderiam ter e que eles não estavam tendo não era por minha causa. Era condições físicas que a própria faculdade que eles estavam pagando a mensalidade não estava dando. Esse é um dos motivos. Aí eu fui demitida, sem aviso, sem nada, nunca teve uma reunião assim que eu participei, que eu fui, né, a não ser o primeiro processo seletivo, que é prometem, você vai entrar para dar aula na universidade, isso é estimado, e se tem um peso, eu não sei para quem, pesou, porque o processo, inclusive, eles já recorreram em 3 instâncias, porque me pagaram o meu acerto com 2 horas aula. Traz o filtro de palhaço, produção. É, nesse lugar que a gente. Então, quando a gente chega nesse nível de percepção da vida aos 37 anos, é muito difícil. Não tem como. E você aos 29, né? Aos 29. Porque a gente tinha uma construção que, por mais difícil que fosse, as pessoas, os nossos pais, por exemplo, eles conseguiam ir melhorando de ganhos na empresa, no empreendedorismo, e eles conseguiam minimamente, sei lá, comprar uma casa. Você consegue comprar uma casa hoje? Consegue? Eis a questão, né? Que aí a gente entra num tanto de outros desdobramentos dessa questão da crítica ao formato que tem o capitalismo. E aí o que eu estou sugerindo? Ah, a Aline é socialista. Não, queridos alecrins dourados. Eu acho que a gente precisa conversar e coletivizar as decisões, inclusive com orçamentos participativos, que era uma coisa Que existia antigamente, hoje não existe mais. que, Eu e vou aí falar- tem todos os desdobramentos, né, Sim. do fazer social. Alexa, música para meditar. Hoje, Alex. Hoje Ela não tá. Música para meditar no Spotify. é que a gente tem que entender que até a tecnologia dá bug. Por que a gente não aceita o bug da gente? Tenha a sua crise existencial em paz. Chore, até escorrer a meleca assim. E aí depois você lava a cara e vai fazer o que tem que ser feito, porque É o nem que só tem que de ser crise feito. existencial vivemos nós. É o que tem que ser É o feito. que tem que ser feito. Sim. Que a distância nossa para os nossos ídolos, falei no vídeo de ontem, já tem shorts aí, vocês procurem que vocês vão achar. Sim. Hoje você estava falando e eu me perdi para onde a gente vai agora. É o processo de individuação e como que a gente se percebe adulto tentando fazer essa vida aqui que ninguém disse muito pra gente o que a gente tinha que fazer e que a gente tinha que servir ao mercado de trabalho depois dos 18 anos. O que mais? O que vem depois disso?
Vem uma... Quem mais a gente pode ser? Quem mais a gente tá conseguindo ser? Aí é quem vem depois disso. Vem a minha geração. Eu sou de 96. A geração dela. 89. Vem uma geração inteira que eu tenho na minha bolha, né? Na minha ilha. Eu vi pessoas na corrida, assim como eu, achando e acreditando que o caminho do rato, né? Do dinheiro ali, ele era a solução. E que não é nem do dinheiro, né? É todo um recorte social que só cabe na propaganda de margarina do café da manhã do domingo. Mas é o dinheiro não explicado. Porque, por exemplo, quando eu falo assim, o caminho do dinheiro, não é que eu não goste do dinheiro ou que esteja errado. Inclusive, compra nossos produtos aí, tá? Conquistar, ter coisas. Não vamos levar por esse lado. Porque quando eu falo correr atrás, eu me perdi muito em ir para o mundo sem era nem beira, assim, Estados Unidos, porque eu acreditava que o dinheiro resolvia. Porque de onde eu estava saindo, o dinheiro resolvia. E não resolvia, porque geralmente ele não existia. Então, eu tinha mais fundo ainda na minha cabeça que ele resolvia. Entendeu? E que ele era distante, difícil, e só ele resolvia. E aí só tinha aquela vida, só tinha aquela maneira de viver. Indo para fora, eu consegui tirar essa visão de mundo que eu tinha. E aí entender que o mundo era muito maior do que aquele lugar que eu morava. E literalmente muito maior. Fui experimentar uma vida diferente, uma vida nova. Onde eu fui descansar, ter tempo para mim, porque eu tive muito trabalho, mas eu comecei a ter o meu tempo. Porque geralmente quando você vai para fora, como foi o meu caso, sem ninguém também, você é obrigada a estar só. E aí eu comecei a ter dissonância olhando no próprio espelho de casa, e aí me fazendo questões, perguntas de eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei viver, não sei arrumar uma casa, não sei o que é o valor de entender o valor de ter uma casa por muito tempo depois, de morar muito tempo em quarto. E aí e são camadinhas assim, ó, que a gente vai tirando, e aí a gente vai vendo que bom que eu tive a iniciativa de sair de casa, que bom que a gente voa, os que voam, né? Tem muitos que ainda não voaram, mas é muito bom voar. E aí, pessoal, né? Eu quero deixar um agradecimento muito especial a Ellen e a Nídia, que no vídeo passado, né, eu falei que eu sair de casa, diferente de você, não foi uma escolha, né? Foi uma escolha, minha mãe me deu condições para ficar na casa dela, das quais, com toda essa construção que eu tinha feito, e aí se você não viu ontem, tá? Vai no vídeo ontem. Toda a construção que eu tinha feito conquistei um espaço para ser respeitada como mulher, como adulta por ela, e ele não existia, e aí ela colocou o limite de 11 horas para eu poder chegar em casa, e aí eu resolvi viajar, porque eu já tinha 18 para 19 anos, eu estava autorizada a trabalhar, que eu já trabalhava desde os 16, inclusive, de carteira assinada, mas eu não estava autorizada a mais nada. Só o que ela quisesse, o que ela achasse que era bom. Isso porque naquela época eu estava me envolvendo com a minha primeira namorada. E aí não era dito, porque ela não teve coragem de dizer que era isso que estava incomodando. Ela falava das amizades, mas ela nunca teve coragem de perguntar. E eu não tinha coragem de falar, porque eu também estava passando pela crise existencial de... É um surto. Porque eu gosto de mulher, que loucura. Eu vou pro inferno. É um surto. Mas deixa eu concluir rapidinho. E aí, deixar esse agradecimento muito especial pra Nídia e pra Ellen, porque foram as pessoas que... Porque você tem, né, suas pessoas que te pegaram no colo, a Mama, por exemplo, né? Sim, as meninas, a Alana, Maísa, de pegar no colo e falar assim... A Ana.
foi, sabe? Primeira pessoa. Sim. Agradecer essas pessoas, né? Sim. Pelo cuidado que elas tiveram com a gente num momento em que a gente tava, tipo assim, experienciando o mundo. A Nídia tem uma parcela muito importante, mas a Ellen, sabe? A mãe, a amiga, a conselheira, a crítica, não faz, a que chama atenção, a que não concorda, a que discute, fala, não pode ser assim, você merece mais, você não tá se valorizando. Sim. Você precisa mudar seu comportamento, olha isso aqui, olha o que você tá aceitando, olha como é que você chega aqui. Sim. Então, e aí a gente não sabia o que era a vida, né? A gente estava aprendendo esse processo de individuação longe de casa e longe de pessoas que eram as nossas referências de segurança. Né? Assim, eu não posso confiar nas minhas referências de segurança. Não, Eles não dão conta eu adulta, de eu aprendendo a viver. E eu não conseguia confiar em ninguém, porque na minha família eles não confiam em ninguém. Então aí eles ensinaram a não confiar em ninguém. Inclusive neles. Porque toda vez que você confiava, falhava. E aí eu fui e falei, nossa, acho que foi a primeira quebra nos Estados Unidos, assim, de tipo, eu preciso entender que eu preciso confiar nas pessoas. E que loucura é essa que eu não posso confiar nas pessoas? Como eu consigo viver num mundo em que eu não posso confiar nas pessoas? E não dá pra viver nesse mundo. E hoje a gente ter coragem de falar isso daqui e saber que isso ressoa aí, porque é uma dor também, é fruto de um enfrentamento muito radical das nossas expectativas, né? E das nossas emoções. Escolhas de mudança mesmo. O que ajuda a gente a chegar nesse nível de entendimento? Conta pra eles o que te ajudou a chegar nesse nível de entendimento. Acho que o véu assim caiu a primeira vez quando eu tive contato com o seu material e aí eu me questionei. Quando eu estava ajudando você a gravar a série do Jornada Integrativa e aí eu lembro que você foi falando e eu tentando gravar com o celular assim, e eu andando pra trás, assim, falecendo. Eu lembro da sua cena vigiando o celular atrás na cozinha. Eu faço de novo, porque, tipo assim, eu comecei a me questionar, e, gente, eu já tive muitos momentos em que eu pude me questionar. E eu sou uma pessoa, uma criança, que é questionadora desde sempre. Gente, eu repeti de ano porque eu quis. Falei, vou tirar um ano sabático. Sabia nem o que era ano sabático. Não vou fazer nada desse ano. Ai, meu Deus. Vou viver com a consequência de repetir de ano. Porque eu escolhi repetir de ano. Mas E aí, sabe o que eu quero agora? Você tá vendo esse corte? Você vai entrar no link abaixo aqui. Isso fez a minha mente abrir também. E você vai assistir o vídeo inteiro, porque tá valendo muito a pena. Essa criança que escolheu repetir de ano, quando ela teve contato com o seu material, ela se iluminou outra vez. Ela reativou, sabe? O brilho daquela coisa, daquela decisão de dia após dia, durante um ano, uma criança, um adolescente, não fazer nada em cima da pressão de todos os professores, de todo mundo, da família, da cidade inteira, né? Porque a cidade é pequena. Ninguém entendia por que eu não fazia nada. E assim, uma escolha. E no ano anterior que você passou na Olimpíada de Matemática ou no ano seguinte? Acho que foi nesse ano, inclusive. Aí. Eu acho que foi nesse ano de surto. E aí. Você vê a capacidade que a gente tem de enlouquecer uma pessoa. Olha, você vê. Às vezes a gente enlouquece uma comunidade inteira. E aí ninguém entendeu nada. Porque, tipo assim, como que essa peste não faz nada? Pirralha. Não faz nada, não escreve. Ela se recusa a pegar no lápis e na caneta. Me passa numa Olimpíada de Matemática. E, enfim, não encaixou. Esta criança ficou adormecida. Aquela criança corajosa desse dia, ela se adormeceu com tanta dissonância e falta de cuidado de ver absurdos, né? Que ela começou a ver absurdos e aí foi crescendo. E aí, quando eu tive contato com o seu material, meio que
calcificou, sabe, a coisa, começou a quebrar, porque entrou na minha mente de novo. E as questões levantadas, as perguntas, os questionamentos, é real. Eu tenho essa raiva, porque E olha eu que tenho... é só a primeira e a segunda temporada. Aí eu comecei a me questionar tanta coisa, tipo assim, sou eu mesmo, cara? Tipo, será que sou eu? E aí a mudança da nossa vida é como eu tô E a hoje. coragem que a gente tem de ter essas conversas e olhar para o que nos construiu, não mais com a birra de uma criança, mas com a maturidade de um adulto, de olhar e falar, nossa, essas são as circunstâncias que este pai e esta mãe conseguiram, apesar de toda a limitação que eles tiveram, me dar. Eu vou ser grato por isso e perceber o quanto foi possível evoluir com o pouco que eles me deram. E aí eu vou lapidar isso, porque eles passaram um caminho que não existia, por exemplo, acesso à saúde mental. Aí você tá aí do outro lado Uma da geração tela, inteira, né, de pais. tem o negócio aqui embaixo que é baratinho, mas você escolhe que a parte depois de mim na internet, não ter autoconhecimento é escolha. Eu acredito que os pais precisam... Os pais E da podem me minha chamar de época... prepotente. Ah, meu Deus, tô aumentando ao invés de baixar. Podem me chamar de prepotente, porque tô tipo a Mayra Card. Maíra, sei lá. Mayra Card. Maíra. Mas eu não faço Queridona. Eu ainda vou ser amiga dela pra falar com ela, amiga, nisso daqui você podia pegar mais leve. A gente gosta dela. Sim. Mas, inclusive, eu tava falando que acredito que os pais da minha geração, da sua geração, eles precisam ter acesso ao seu material e fazer um aprofundamento mesmo, ir dentro, no quintal da alma, para resgatar algumas coisas, porque tá tudo bem. Nós somos a geração que sobreviveu, nós somos sobreviventes. Eu sou sobrevivente, você é sobrevivente, e eles são sobreviventes. E você que tá passando 2026, século 21, sobrevivente, amor. Sobrevivente. A gente todo faz, mundo meu é Deus do sobrevivente. céu. Todo mundo sobrevivendo. Guerra, pandemia, bomba atômica, criação da bomba atômica. Todo mundo sobreviveu pra contar mesmo. Pra psicóloga, pra terapeuta. E existe, tem como, né? Sim. E tem como conversar com esta queridona que vos fala aqui na maior comunidade terapêutica do Brasil. Sim. Que era um sonho e é um sonho e é uma coisa assim que, gente, tem o poder de mudar a vida. A Blade que eu era, mano. Quem passou por mim um tempo atrás vai falar, gente, ó, Thais, como que tá assim agora? Ficou até sem palavras, ó. Obrigada. Eu quero agradecer a mim